Bom dia, meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre os pronomes. Tá? Nós estamos vendo as classes gramaticais, já vimos nas semanas anteriores a, a questão do substantivo, do adjetivo, né, e do artigo. Hoje nós vamos ver, então, a situação aí dos pronomes. Então, nós temos 6 tipos de pronomes, tá? E o que é um pronome? Então, veja, a palavra é pronome. É a única classe gramatical que, além de acompanhar o substantivo, ela consegue substituir o substantivo. Então, pronome é a palavra que pode tanto substituir um substantivo, como acompanhar. Aliás, né, além de acompanhar ou determinar um substantivo, ela pode substituí-lo. Então, eu tenho, o menino foi à escola, ele entrou atrasado. Então, o pronome ele substitui, né, dentro dessa referenciação, o nome, o substantivo aluno. Além das funções que nós temos, então, assim como a gente já viu o artigo, né? Vamos ver o numeral, o adjetivo, são outras classes gramaticais que apenas acompanham o substantivo. No caso do pronome, não. Além de acompanhar, ele tem uma outra função também, que é a de substituir, sempre dentro ali de um contexto, dentro de uma referenciação, que nós vamos ver depois a questão catafórica e anafórica, quando ela vem antes ou quando vem depois dessa referência. Bom, o pronome, ele pode ser pessoal, né? Um pronome ele é classificado como pessoal, né? Porque ele designa a pessoa do discurso. O pronome tem aquela coisa de ser primeira, segunda, terceira pessoa, do singular ou do plural. Então, ele é pessoal, ele pode ser do caso, sendo pessoal, do caso reto ou do caso oblíquo. Qual a diferença? Reto é sujeito da oração. Então, eu tenho eu, tu, ele. No caso do tu, a gente usa o vocês, né? No singular. No plural, eu, nós, plural de tu, vós, ele, eles. Este é o pronome pessoal do caso reto. O oblíquo é a função do objeto da oração, é o complemento do verbo ou complemento do nome. Se for complemento do verbo, ele é objeto direto, objeto indireto. Se for complemento do nome, a gente chama de complemento nominal. Então, pronome pessoal reto, sujeito. Pronome pessoal oblíquo, objeto. Sendo oblíquo, sendo objeto, ele pode ser átono ou tônico. Qual a diferença? Átono é quando tem uma entonação mais fraca, vamos dizer assim, né? O pronome me, te, se, nos, vos, o, né? A variação masculino, feminino, singular, plural, o, a, os, as, e o lhe e lhes, tá? Então, eu tenho pronomes átonos aqui que funcionam como objeto, objeto direto, e tenho pronomes que funcionam como objeto indireto, tá? Eles são átonos. Os pronomes oblíquos tônicos, eles têm, obviamente, uma tonicidade um pouco mais forte. Então, eu tenho aqui mim, a mim, com, né? Com eu seria, na verdade, comigo, né? Igo de ego e o com, que é a preposição com, comigo, né? A mim, comigo, a ti, contigo, a si, consigo, com nós, né? A gente não fala com nós, conosco, com vós, convosco, a ele, a ela, a eles, a elas, a nós, a vós. Então, são pronomes tônicos. Então, eu tenho, voltando, pronome pessoal, reto é sujeito, oblíquo é objeto. Sendo oblíquo, ele pode ser átono, normalmente vem com hífen, né, depois do verbo, e o tônico, que tem essas formatações aqui que eu já falei. Então, essa é a primeira formatação, a primeira
forma, né, do pronome que eu chamo de pronome pessoal e tal. Agora temos também, pessoal também, mas é de tratamento. Então, eu tenho um pronome de tratamento. O que é tratamento? É no trato mesmo. São palavras por meio das quais você se dirige a um interlocutor. Eu estou falando com você, né? Estou falando, me dirigindo de uma forma um pouco mais elaborada, a Vossa Senhoria. Existe também um tratamento aqui de senhor, né? Você está falando com alguém mais velho, tal, trata a pessoa como senhor, Vossa Excelência. Então, eu tenho, dependendo com o meu referente, dependendo do meu interlocutor, eu vou usar um nome para tratar essa questão. Então, eu tenho um pronome de tratamento. Eles têm as abreviações também, vocês vão ver lá depois. Outro pronome é o pronome possessivo, como eu tenho, né, o sentido aqui de posse. O que é posse? Eu tenho um celular, vou pegar o meu celular. Então, eu concordo o meu aí com a primeira pessoa, que é minha, né? No caso da variação e do pronome, se eu estou falando é meu, se eu vou pegar o teu celular, né? O celular é seu, eu vou pegar o seu celular, nós compartilhamos aí um celular, ele é nosso, ou eu ainda posso dizer vosso. Claro que tem as variações, meu, minha, meus, minhas. Então, se eu tenho 2 celulares, eu concordo daí a coisa possuída no plural, mas eu continuo no singular, porque é meu. Então, eu tenho essa relação de concordância aí com o uso do pronome possessivo, né? Meu, minha, mas o plural, meus, minhas. No teu, teu, tua, teus, tuas, e assim por diante. Este é o pronome possessivo, da ilha e posse. Cuidado, principalmente aqui com o seu, né? Esse pronome é muito comum, nós temos a questão da ambiguidade. Usando esse pronome, vocês vão ver depois alguns exemplos, né? Por exemplo, ela me disse ter visto o seu namorado no shopping. Então, você fica em dúvida se ela viu o namorado dela, porque ela me disse, ou se ela me disse, disse a mim e o namorado é meu. Então, eu não tenho certeza desse seu aí, se é o namorado dela ou meu. Então, às vezes, dependendo da construção, eu tenho algumas ambiguidades. Inclusive, esse seu também é redução do senhor. Eu vi lá o pronome de tratamento, senhor, né? O senhor João, mas esse seu também pode ser o seu João, num trato informal, eu tenho também essa variação. Tá? Indefinido. Pronome indefinido é aquele que dá uma ideia vaga do ser em que eu estou tratando, né? Ou de uma quantidade vaga. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Muito, muita, muitos, né? Pouco, algum, nenhum, outro, né? Qualquer, algo, são exemplos de pronomes indefinidos. Eles dão uma ideia vaga, né? Eu andei por muitos lugares, eu não estou definindo aí esses lugares. Eu tenho também os pronomes demonstrativos. Demonstrativo vem de mostra, né? Ele situa o ser tanto no espaço quanto no tempo, ou numa metalinguagem eu posso usar o demonstrativo numa posição dentro de um texto. Então, os pronomes demonstrativos são este, que dá a ideia, no caso de espaço, da proximidade da pessoa do discurso. Então, eu estou usando este computador para preparar a aula. Né? Se eu estou falando com você, você está aí no seu computador, eu estou falando desse computador seu, com quem eu estou falando. Ou nós dois estamos conversando aqui e o computador é aquele lá da sala de informática. Ele não está próximo nem de você, nem de mim. Ele está numa outra colocação aí, num outro espaço físico, né, ou virtual. Este próximo de quem fala, esse próximo da pessoa com quem se fala e aquele
distante das duas pessoas aí, tanto que fala com quem se fala. No tempo também temos essa referência. Eu vou falar deste dia, desta aula. Então, eu estou falando do tempo presente, ou se eu projetar para o futuro, eu vou usar este, esta, isto. Né? Se eu disse no passado, esse dia, eu falei de ontem, foi sábado, então nesse dia eu fui em tal lugar. Né? E no texto eu também tenho duas palavras. Então vamos supor que eu estou falando dessas três palavras aqui. Né? Se eu me referir de novo à palavra aquele, eu vou usar esta palavra, que está próxima, pois eu já estou falando aqui na sequência. Se eu vou falar da palavra esta, eu vou falar aquela. Então, às vezes, você tem ali, num texto, né, dando um exemplo, ele foi à escola, ele viu dois colegas. Então, ele foi à escola e viu dois colegas, o João e a Maria. Esta, a Maria, eu já tinha visto ontem. E aquele, o João, né, que está antes, eu vi no shopping, na semana passada. Então, eu tenho essa referência, a última palavra que aparece no texto, eu digo esta. Se eu estou me referindo a uma palavra anterior, lá no texto, mais distante, eu digo aquela. Então, esta é a Maria, aquele é o João. Tá? Eu uso pronomes demonstrativos também para situar algumas referências no texto. O pronome relativo, né, a própria palavra dá a ideia de relação, ele retoma um elemento, né? Então eu tenho sempre um antecedente, o pronome relativo mais, digamos assim, mais original, tal, é o qual. Então, o livro ao qual me referi está na estante. Então, eu posso substituir o qual por que é mais comum, né? O livro a que me referi, ou quem, a pessoa a quem me referi. Onde também é pronome relativo, o lugar por onde você passa. Cujo, né? O menino com cujo pai conversei. E o quanto, né? O quanto é também um pronome relativo. Você sabe o quanto tal. E tem lá quanta, cuja. No caso do cujo, eu não vou dizer cujo ou, eu não coloco artigo depois do cujo. Temos também alguma curiosidade com relação ao onde. Quando que é onde, quando que é aonde. Né? Onde é lugar físico. Tá? Onde é o lugar em que se está. Se você vai para este lugar, então você vai aonde? E aí é junto, obviamente. Tá? Também tem o pronome relativo como introdução de uma oração adjetiva. Nós vamos ver isso mais para frente. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva, ela é introduzida por um pronome relativo. Tá? Também temos os pronomes interrogativos. Tá? Não existe assim, um pronome exato para se classificar como interrogativo, porque depende muito. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma interrogação direta, ela vai ter lá o ponto de interrogação, né? E eu tenho uma interrogação indireta, em que eu não preciso usar o ponto de interrogação, ela depende ali do meu contexto. Alguns pronomes utilizados aí é o próprio que, né? Inclusive, nós temos algumas dúvidas, às vezes, quando você pergunta o que é tal coisa. Na verdade, eu não precisaria colocar esse o aí, porque o pronome é que. Então, que é tal coisa. Só que quando a gente faz essa pergunta, que é tal coisa, esse que parece que fica meio fraco. Então, as pessoas usam o o. O que é tal coisa. Mas esse o não seria necessário na pergunta, né? Para eu poder mostrar que eu estou perguntando alguma coisa. Eu não preciso do o, bastaria perguntar que. Mas a gente usa o o antes para assim, dar uma certa força para essa pergunta. Eu trouxe uma curiosidade aqui com a palavra cadê. Né? É comum a gente está procurando alguma coisa, você vai perguntar, cadê tal coisa? Né? Essa palavra cadê,
ela vem dessa expressão aqui, ó, que é feito de, tá? Que é feito de, cadê? Então, quando eu pergunto, cadê o meu lápis? Eu estou perguntando, que é feito do meu lápis? Não é feito de feito produzido, né, construído. É feito de que destino, que foi feito com ele, tá? Então, essa expressão cadê, na verdade, é esse que é de aqui, né? Era para eu dizer que é de, né? Esse que é de virou um cadê. Então, às vezes a gente não sabe para quê, como que surgiu essa palavra cadê, né? Cadê tal coisa? É daqui, ó, que é feito de, tá? Só para curiosidade, eu acho que essa informação deve ter sido útil para você. Tudo bem? Dúvidas? Eu tenho, então, 6 tipos de pronomes, tá? É o episódio de hoje. Então, bons estudos, boa semana. A gente volta na próxima aula. Tchau, um abraço.